Boa noite a todos. Me chamo Rufino Magalhães. Nos dias atuais em que vivemos, me encontro com 79 anos. Mas a verdade é que tudo que estará sendo relatado a vocês aconteceu em uma época em que eu era muito jovem. Eu morava junto com meus pais. Por motivos pessoais, no ano de 1942, minha família resolveu se mudar. Nessa época eu tinha lá meus 9 anos. E toda e qualquer decisão que fosse tomada, eu era o último a saber. Saímos do estado de São Paulo para morar em uma região que ficava localizada no estado de Pernambuco. Tudo era muito diferente do que é hoje em dia. Sair de uma cidade que se encontrava em puro desenvolvimento para morar em um lugar onde não havia nem casas. Na verdade, havia muito poucas. E a distância entre uma residência e outra era muito grande. Na verdade, todo aquele lugar parecia pequenas fazendas. Tudo muito diferente de como é hoje em dia. Depois de já estarmos muito bem acomodados, eu resolvi em um fim de tarde sair um pouco para fora de nossa casa e explorar todo aquele lugar. E para minha infelicidade, para qualquer canto que eu olhava, só se via uma grande imensidão de terra desocupada. E bem longe no horizonte, era possível ver a poeira misturada ao ar. Durante o fim de tarde, depois de algum tempo morando naquele lugar, eu já conhecia alguns vizinhos que moravam próximo à nossa casa. Mas entre eles existia um que quase não se via durante o dia. Era um homem de bastante idade e de hábitos estranhos. Além de somente ver esse senhor saindo de sua casa nos fins de tarde e adentrando a mata, ele passava boa parte do dia trancado dentro de uma velha casa que havia no final da rua que eu e minha família morava. Aos fundos de sua casa havia uma mata que se estendia a perder de vista. E era lá que eu e meu pai passávamos os finais de semana, pois entre aquelas árvores passava um grande rio, bastante farto de várias espécies de peixe. Depois de ter aprendido o caminho, eu por muitas vezes passei o dia sobre a barranca daquele rio. E foi em uma dessas vezes que eu acabei sendo surpreendido por uma tempestade e por uma criatura que andava em meio às árvores. Sempre que eu passava por frente à casa daquele senhor, eu tinha a impressão de ver a cortina de sua janela se movimentar. E também tinha certeza que de dentro daquela casa, aquele senhor ficava me observando. Então, quando foi um fim de tarde, pouco antes de começar a fazer o caminho para sair daquela mata, lembro-me que começou a ventar muito forte, e o céu foi tomado por nuvens escuras e seguido disso, uma forte chuva chegou até onde eu estava. Para me abrigar da tempestade e não se molhar tanto, acabei me escondendo dentro de um cano que desembocava a poucos metros da barranca do rio. Aquele lugar não era tão grande, mas serviria para me salvar da tempestade. O horário foi se passando, a tarde já tinha se dissipado e a noite já tinha tomado conta de todo o lugar. Eu não conseguia ver a mata à minha frente, somente quando raios clareavam todo aquele lugar. Foi então que, em um determinado momento, passei a ouvir o que parecia som de galhos se quebrando. Eu acreditava que poderia ser meu pai que estava à minha procura. Então, bem devagar, eu comecei a sair daquele lugar. E quando olhei em direção à mata,
Eu vi a silhueta de uma pessoa andando por entre as árvores. Mesmo acreditando que poderia ser meu pai, eu achei melhor ficar somente observando. Foi então que, passado alguns segundos, eu vi aquela sombra olhar na direção que eu estava. Seus olhos eram da cor âmbar, e quanto mais o que estava por entre a mata se aproximando da onde eu estava, eu notava que aquilo era muito maior que uma pessoa, e que também tinha os braços bastante longos, a ponto de quase encostar no chão. E pouco antes de voltar a me esconder dentro daquele cano, eu acabei vendo aquele ser se colocar sobre 4 patas e vir em minha direção. Então, depois de eu ter voltado para dentro daquele lugar, eu fui mais para o fundo possível. E da onde eu estava, eu vi aquela criatura tentar entrar para me pegar, mas não conseguia, pois a sua estatura era muito maior que o diâmetro daquele cano. Conforme os raios clareavam a mata, também clareavam aquele ser do inferno. Eu conseguia ver a sua boca e seus enormes dentes. Aquele ser gritava por não conseguir me alcançar, e isso deixava aquele ser bestial completamente fora de controle. E para minha infelicidade, o fluxo de água que passava pelo lugar que eu estava escondido vinha aumentando cada vez mais. E se continuasse dessa forma, logo eu seria jogado para fora daquele lugar. Aquela criatura andava de um lado para o outro. Parecia saber que a qualquer momento eu poderia sair de lá. Depois que um bom tempo se passou e a chuva diminuiu, o fluxo da água que passava por dentro daquelas manilhas baixaram rapidamente. Por um pequeno tempo, eu também observei que não era possível ouvir mais nenhum tipo de som ao redor daquele lugar que eu acabei buscando abrigo. Só depois de ter plena certeza de que aquele ser não estava mais rondando aquele lugar, eu acabei saindo de lá. E sem ao menos olhar para os lados, eu corri por toda a extensão daquela mata, até que eu consegui sair na rua que ia em direção à minha casa. Foi então, no momento em que passava pela casa daquele velho senhor, que eu acabei notando que aquele homem se encontrava lá, parado olhando por uma pequena abertura que existia na cortina da janela. Mas desta vez não era para mim que ele olhava. Sua atenção estava voltada para a mata. Parecia que ele sabia que alguma coisa estava lá embrenhada, somente observando os meus movimentos. E tão logo eu adentrei em minha casa, meu pai veio rapidamente em minha direção e acabou me perguntando o que havia acontecido para ter demorado tanto. Por incrível que pareça, eu não tive tempo nem de me explicar. O silêncio daquela noite foi cortado por um grito muito estridente. Este grito era bastante parecido com os gritos que o lobisomem dava em meio à mata, no momento em que tentava me alcançar dentro daquela manilha. Nossa casa estava toda trancada. Meu pai somente me olhava e gesticulava com suas mãos, pedindo para que eu ficasse parado e completamente em silêncio. Também não demorou muito para que ouvíssemos que alguma coisa andava ao redor de nossa casa. O que estava do lado de fora andava devagar. Tanto eu como meu pai conseguimos ouvir seus passos pesados. Também era possível ouvir grunhidos aterradores. Algo muito parecido com rosnados de um cão. E por muitas das vezes que ouvíamos estes rosnados, eu também conseguia ouvir o som da criatura se engasgando em sua própria saliva.
O que estava do lado de fora caminhou por toda a extensão da casa. E quando chegou até a porta dos fundos, que dava a saída da cozinha de nossa casa para o quintal, a criatura passou a se jogar sobre a porta, com a intenção de arrebentar para chegar até nós. Não foi uma nem duas vezes que o lobisomem investiu sobre a porta, e não demoraria para que ele conseguisse colocá-la abaixo. Como nossa casa também tinha uma porta que dava a entrada à frente da casa, eu, junto com meu pai e minha mãe, ficamos próximo a esta porta. Caso a fera conseguisse entrar em nossa casa, sairíamos rapidamente pela frente, pois teríamos uma pequena chance de chegarmos até ao carro de meu pai. Então não demorou muito para que ouvíssemos o som de madeira se quebrando. E seguido disso, a porta da cozinha sendo destruída. Antes mesmo de meu pai abrir a porta para corrermos até seu carro, o lobisomem já estava na sala de nossa casa. O que acabei vendo naquele momento perturba minhas noites de sono até os dias atuais. Aquilo era uma criatura que possuía boa parte de sua forma humana. Seu corpo, apesar de ser encoberto por pelos ralos, também era encoberto por cicatrizes. Suas pernas eram muito semelhantes a pernas humanas, mas seus joelhos pareciam virados para trás, de forma que dava a impressão que eram quebradas, e seus pés possuíam longos calcanhares. Aquilo andava somente na ponta de seus pés, de forma que era possível ouvir as suas unhas se chocando contra o assoalho de nossa casa. Seus braços não pareciam ser tão longos, de forma que aquilo andava com seus braços meio entreabertos, e seu peito quase arrastava no chão. Mas o que mais me impressionou era a forma da cabeça da fera. Ela possuía a aparência de um jumento. Suas orelhas eram compridas e caídas, e quase encostavam no chão. Mas o que mais me assombra até os dias de hoje eram os dentes que aquele ser demoníaco possuía em sua boca. Boa parte de sua arcada dentária se projetava para fora de seu crânio, e dessa forma aquela criatura deixava exposto boa parte de seus dentes enormes. E seu focinho era bastante semelhante a de um porco. Só quem já teve a experiência de se aproximar da própria morte sabe da sensação que eu tive. Eu acabei vendo a minha vida inteira passando à minha frente naquele momento. E só voltei a mim quando senti meu pai me puxando para fora da casa. Seguido disso também ouvi muitos tiros em nossa direção. A criatura que invadiu a nossa casa caiu à frente da porta e ali ficou agonizando por algum tempo. Então, quando acabei olhando para trás de mim e minha família, eu vi aquele senhor que eu acreditava ser o lobisomem caminhando pela frente de nossa casa e indo em direção à criatura. Depois disso, só ouvi mais um tiro. Então aquele senhor caminhou até a nossa direção e tão logo se aproximou de nós, houve um silêncio que cortou a noite. Então aquele homem acabou pronunciando que há muito tempo já vinha acompanhando meus passos. Ele sabia que a mata já não era mais segura para um jovem da minha idade ficar perambulando sozinho, principalmente nos fins de tarde. Também falou que a criatura que tentou matar a minha família era um homem que morava naquele lugar muito tempo antes de nós chegarmos. Então meu pai perguntou por qual motivo aquele senhor sempre entrava na mata durante os fins da tarde.
e só retornava somente durante as manhãs do outro dia. Estas matas são cheias de armadilhas que eu mesmo coloquei. Também existem postos de observação, somente para ficar à espera da criatura. De todos os lugares que ela poderia me achar, a copa das árvores seria o único lugar seguro para não ser morto por um lobisomem, pois o formato de suas pernas não permitem que subam em árvores. Depois disso, aquele velho, com a ajuda de meu pai, jogou a criatura sobre a sua velha caminhonete e falou para meu pai não se preocupar, pois ele iria dar fim àquele ser. Diferente do que sempre ouço falar, eu não vi aquela criatura voltar à sua velha forma humana. Quando ela foi morta, ela estava em forma de lobisomem. E da mesma forma que foi tirada da porta de nossa casa, continuou na mesma forma animalesca. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Raimundo da Silva e tenho 27 anos. Quando tive o desprazer de ficar frente a frente com a fera, que só tinha ouvido falar em filmes e histórias, eu tinha 25 anos. A pequena vila que moro estava passando por muitos boatos de uma suposta criatura que muitos diziam estar rondando o cemitério, que ficava próximo à minha casa. Muitas pessoas já vinham falando que essa tal criatura era muito parecida com um enorme cão negro e que também já tinha sido vista embrenhadas por entre as matas, próximas não somente do cemitério, mas também à casa que eu moro. Sempre tive uma vida um pouco agitada. Na maioria das vezes, estava reunido nas casas de amigos. Bebedeiras e festas faziam que por muitas vezes eu passasse a noite fora de casa. E foi em uma dessas vezes que por muito pouco a minha vida quase foi tirada de mim. Me lembro de não ter avisado a minha família que eu estava de saída e não sabia a hora que voltaria ou se voltaria. Simplesmente me arrumei e fui para a casa de um amigo que chamamos de Polaco. Entre minha casa e a casa desse amigo tinha muitos terrenos que pareciam grandes campos tomados por matos. E também tinha o tão falado cemitério. Enquanto eu fazia o caminho até o meu destino, no momento em que eu passei por frente ao cemitério, olhei para o portão de entrada e comecei a sorrir. Cheguei a pensar que o povo só poderia estar ficando louco, sair com tal conversa, que naquele local muitos viram um suposto lobisomem. Eu simplesmente sorri e debochei de tudo aquilo que foi falado. Tão logo cheguei em meu destino, fui recebido por alguns amigos, e junto com eles, um enorme copo de algo forte. A bebedeira iria virar à noite. Depois de algumas horas bebendo e conversando, todos por ali já estavam com os ânimos agitados, e não demorou muito para que começasse um pequeno desentendimento entre o povo. Pelo que entendi, tudo por causa de mulher. Quando eu notei que a discussão iria chegar em um ponto que indicava que não iria dar coisa boa, me despedi de algumas pessoas e garrei o rumo de casa. Enquanto eu fazia o caminho, eu pensava na encrenca do povo. E foi em um determinado ponto da estrada que eu estava que notei que algo tinha cruzado a rua muito rápido. Acreditei que só poderia ser algum cachorro, pois pulou o muro de uma casa e entrou na mata do outro lado da rua. Como já era tarde, era possível notar que uma densa cerração estava se formando. E quanto mais próximo eu chegava do cemitério, mais difícil era enxergar o que havia à minha frente. Foi então que, por um momento, eu tive a impressão que alguma coisa vinha me acompanhando pela mata. Devido ao tempo seco
e a falta de chuva, toda a região que eu morava sofria com a seca. Eu conseguia ouvir os galhos estralando na mata. O barulho de galhos se quebrando parecia ser do meu lado. Foi então que, no momento que olhei em direção do barulho, vi o que parecia ser um par de olhos amarelados, por entre algumas moitas. E por estar um pouco bêbado, parei e comecei a falar um monte de besteiras, na mesma direção do que é que fosse que estivesse me acompanhando pela mata. Como naquele momento não obtive nenhum tipo de resposta, abaixei a cabeça e continuei meu caminho. Foi então no momento que olhei para trás que vi um enorme animal negro sair da mata e se colocar em pé como uma pessoa. Aquilo parecia ter as pernas quebradas para trás. Também andava um pouco arqueado para a frente. Seus braços eram tão compridos que por poucos centímetros não esbarravam no chão. Aquilo vinha andando de aparamata, por dentro de uma valeta que percorria toda a extensão da rua. Eu estava bêbado, mas o choque que eu levei ao ver aquele ser foi tão grande que parece que foi instantâneo que fiquei bom. Eu tratei de apurar meus passos, e foi no momento em que me aproximava do cemitério que eu vi que o que estava atrás de mim, de alguma forma tinha me passado. Acredito que tenha se embrenhado na mata e passado à minha frente. Aquele ser estava sobre o muro do cemitério. Parecia que estava aguardando o momento que eu passaria por ali para me atacar. Eu não tinha como voltar para trás. Então eu pensei que de uma forma ou de outra eu seria pego pelo lobisomem. Quando eu cheguei no cemitério, parei bem na direção em que aquilo estava e ergui a minha cabeça. Quando olhei no semblante daquele ser do inferno, era possível ver que a criatura tinha em seu rosto traços que pareciam de uma pessoa. Aquilo parecia ter sido jogado ao fogo e seu corpo foi queimado, pois o que vi foi um animal sem pelos, com o corpo totalmente negro. Que ser ir até o final do muro e voltar por cima do mesmo, e assim foi até que eu passasse por toda a frente do cemitério. Depois de já estar a alguns metros longe, olhei para trás novamente e vi o momento que aquele ser se jogou para dentro dos muros do cemitério. Então ouvi um forte uivo que cortou a noite. Depois disso, me preguei a correr como nunca corri em toda a minha vida. Quando cheguei em minha casa, vi minha mãezinha olhando pela janela. Quando ela me viu, correu abrir a porta. Ela estava tão nervosa que não sabia se me xingava ou me abraçava. Depois disso, ela me perguntou se eu ouvi o uivo. E quando a contei sobre a criatura e que tinha a visto no cemitério, ela me abraçou forte. Eu conseguia sentir em meu peito os soluços de minha mãe. Então ela me pediu para que eu me acomodasse, não abusasse mais com a noite. E eu, depois de ter passado por tudo isso, decidi parar um pouco com tudo. E depois daquela noite, nunca mais deixei de ouvir os conselhos da minha mãe. Eu sempre fui incrédulo, nunca acreditei em histórias de lobisomens e feras sobrenaturais. Mas depois de tudo isso que passei, hoje em dia, não desacredito de mais nada. Cordiais uivos a todos. Boa noite.